Fala galera, do YouTube, quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser cá. Hoje eu vou estar ensinando como desenhar algo dito de Dragon Ball, então os interesses de conteúdo, de como desenhar para personagem anime, como desenhar boca, olho. Se inscreve no canal do que eu tô fazendo, eu tô desenhando conteúdo diferente e vamos para o vídeo. Para estar começando, eu fiz ali a bola e a linha de centralização, fiz ali o queixo de Dragon Ball, que é muito mais marcado, ou seja, o queixo é um pouco maior, então meio que fazer um queixo de Giga ou alguma coisa assim. Fazer a orelha bem grandona e muito mais distante da base do queixo. Fiz ali o ombro e o peitoral do personagem, mais ou menos seguindo o que eu já tenho o costume de fazer. Muito bem marcado a estrutura de Dragon Ball. Você pode perceber que no início ficou um peito bem maior que o outro. Ficou bem esquisitão, mas eu fui ajeitando isso ao longo da estrutura que eu fiz. E fiz ali a estrutura, puxei mais um pouco o torso do personagem, a linha de centralização, para poder centralizar o desenho e ficar mais ou menos certo. Você pode perceber que o olho de Dragon Ball é bem marcado. É bem difícil de fazer no início, eu tive muita dificuldade de fazer. Eu não tenho tanto costume assim de fazer Dragon Ball, eu costumo fazer Naruto, esses animes um pouco mais recentes. E não tenho esse traço muito puxado para Dragon Ball, então meio que a maioria é bem parecido com Naruto. A última vez que eu fiz um personagem de Dragon Ball foi um que eu fiz de Goku, vai estar aparecendo aí o instinto superior, que pegou bastante view, por isso que eu tô fazendo agora de Dragon Ball. Fiz ali a base do rosto do personagem, logicamente não ficou perfeito, mas foi mais ou menos para poder ter uma noção, já que a mão do personagem vai ficar cobrindo boa parte do rosto dele, então meio que eu não quis fazer. E na hora de fazer essa mão, eu fiz exatamente da maneira que eu costumo fazer, que é quadradona. Fiz ali duas linhas retas em paralelo e fiz ali o dedo mais ou menos do personagem. Depois fui colocando mais alguns detalhes no personagem para simplificar. Fiz ali o torso da mão do personagem, a mão do personagem mais ou menos. Eu fiz ali primeiro reto e depois fazendo a. Como é que chama? Essa parte assim do ombro do personagem para poder dar um pouco mais de saliência na mão. Fiz ali a mão do personagem, logicamente não ficou perfeito. Essa mão do personagem, do Vegeta, ficou muito esquisita. Foi a mão que eu mais fiz esquisita, sem dúvida. Por isso que na hora de fazer o cabelo, quando eu comecei a fazer, eu decidi cobrir boa parte da mão dele. E isso ficou muito esquisito, ficou muito parecendo que ele tá dando o dedo, coisa que ficou bem esquisita. Na imagem de referência, que é essa daí, vai dar passando aí na tela, se eu não esqueci de colocar. Dá pra ver claramente que ele não tá dando dedo, mas na minha imagem, no desenho que eu fiz, ficou bem parecido que ele tá dando dedo, é muito esquisito, né? E eu comecei a detalhar o desenho e fazer os detalhes que vai ficar mais ou menos onde vai ficar a luz e sombra do personagem. Logicamente, quando você for fazer o desenho, não é para fazer esses detalhes. Eu que sou louco, eu que fiz porque, sei lá, eu gostei de fazer e eu percebi que o desenho ia ficar perfeito, então meio que eu não ia ter precisado apagar. Mas quando tá fazendo no papel, faz esse tipo de detalhes um pouco mais de dentro do personagem, detalhando o personagem, não é pra fazer, não é pra fazer, porque tipo, na hora que você faz na mão, se você fizer errado, como eu fiz a mão do personagem, você vai ter que apagar tudo e fazer de novo. No digital não tem tanto esse problema, já que no digital você pode simplesmente cobrir tudo com um laço e redirecionar para poder aproveitar boa parte do desenho. Mas se o personagem ficou inclinado errado, você vai ter que refazer tudo o desenho, todo o desenho, então você perde muito tempo. Esse desenho eu demorei 10 horas de pintura, linear, arte, tudo junto. 10 horas, já precisa você passar 20 minutos detalhando na mão do personagem, o ombro, uma coisa assim, você tem que apagar tudo de novo. Ou seja, você simplesmente faz dois desenhos para ela, algo parecido com o que você vai fazer no detalhe, e depois você vai detalhando. Simplesmente não fazendo tudo de uma vez só. Na mão mesmo do personagem, você pode perceber que eu fiz o cabelo em outra camada. Eu fiz em outra camada o cabelo e a roupa do personagem para facilitar na hora de apagar. Você pode perceber que agora eu apaguei o desenho e comecei a fazer os cabelos de Dragon Ball. Esse cabelo de Dragon Ball, eu dito, eu sempre tenho muita dificuldade de fazer cabelo de Dragon Ball. Eu acho muito difícil para mim, pelo menos. Eu não tenho muita dica a falar nisso, porque já que eu não tenho tanta experiência assim, fazer design de Dragon Ball. Então meio que eu faço duas linhas para a galera e faz ali a ponta do cabelo um pouco inclinado. É mais ou menos isso que eu fiz em todos os cabelos do Gogeta, todos os mechas na verdade. E fiz ali a cauda do Gogeta. A cauda que eu fiz do Gogeta ficou muito grande, o bocal, a ponta da cauda ficou muito grande. Na imagem revista também estava grande, mas eu acho que a minha ficou muito exageradamente grande. Eu deveria diminuir, mas eu até diminuí, mas não ficou tão perceptível assim. E sobre o cabelo dele, fui colocando alguns detalhes salientes para poder simplificar ali
e ficar bem detalhado. Eu comecei alguns detalhes ali da cauda do personagem, como eu já tinha falado. O cabelo dele não tem muito o que falar, foi a parte que mais demorou, sem dúvida. Eu demorei uma hora só pra fazer o detalhe do cabelo. Eu acho dos outros detalhes, mas tipo, não tem muito o que falar. É tipo, seguindo mais ou menos essas mechas assim na imagem de referência, vai estar aparecendo a imagem de referência de Dom. E seguindo mais ou menos essa ordem que tá na imagem de referência. A minha não ficou tão perfeita assim como a imagem de referência, que foi a primeira vez que eu fiz esse estilo de personagem, com essas linhas assim salientes, meio que seguindo mais ou menos. Na imagem de referência pode perceber também outra coisa, e se destaca muito mais na pintura, mas aqui você pode perceber também a marcação do desenho em si. Por exemplo, você pode estar reparando, meu Deus, reparando que a marcação do desenho na hora da pintura é bem mais fina. Pode perceber que os detalhes que eu fiz marcando ali a sombra, eu fiz muito mais fino do que a linha arte em si. Não dá pra perceber tanto assim no esboço, mas na linha arte dá pra perceber muito mais. E sobre a linha arte não tem muito o que fazer, eu simplesmente fiz a parte de dentro do personagem, esse detalhe um pouco mais com outro pincel. Eu não me lembro exatamente qual pincel eu usei, acho que não foi lápis, alguma coisa. Na grossura de 2,5. E o resto do personagem eu fiz com 8, a parte mais grossas, e na parte mais finas, que é a base de todo o desenho, fiz com 5 de grossura. Se você estiver desenhando um pouco à mão, eu aconselho você a utilizar o 0,5, 0,7 para fazer a base toda do personagem, o 0,5 para fazer os detalhes um pouco mais, e o 0,3 para poder fazer os detalhes um pouco que tem no cabelo. O 0,3 e com bastante firmeza, segurei com bastante firmeza para poder fazer bem fino mesmo, bem mais fino que o 0,3, já que o 0,3 é bem difícil de pintar, de cobrir essas coisas, então leve-se isso em consideração. E sobre as rachuras que eu fiz nesse desenho, que é esses detalhes um pouco mais... Quem não sabe o que é rachura, esses traços assim, seguindo mais ou menos uma textura do desenho. Essas rachuras eu utilizei, se eu não me engano, até 1.5, se eu não me engano, a grossura que eu utilizei nesse desenho especificamente falando. E o resto do desenho é isso mesmo, velho, não tem muito o que falar. E sobre a pintura da pele, eu passei um tom base em toda a parte da pele do personagem, que é um tom um pouco mais amarelado, já que a imagem de referência tá ele um pouco mais branco, tanto que eu até tentei passar um branco totalmente para poder ver se ficava bom e não ficou tão bom assim. Eu acho que essa parte do personagem não ficou tão boa. Eu achei que poderia ter melhorado. Eu acho que essa impressão que eu tive tá tão branca assim porque a sombra do personagem tá realmente muito escura, já que eu utilizei um filtro de pontas assim. Eu não sei como é que você chama esses filtros assim, muito loucos, eu realmente não sei, mas fica bem legal. Eu primeiro fiz para fazer esses filtros, e eu peguei uma camada, eu fiz o tom base, na outra camada, na opção cortar, eu adicionei sobreposição, para poder sobrepor apenas na parte de baixo, e depois que eu terminei a pintura, eu dupliquei a camada e eu coloquei esse filtro para sobrepor apenas na parte da sombra. Ou seja, toda outra parte, ou seja, a da tom base, ficou totalmente sem esses traços muito loucos aí. E eu utilizo exatamente a mesma técnica em todas as outras partes do desenho que tem essa rachura. Já que na parte da sombra, não, da luz e do tom base não tem essa parte. E até nessa parte um pouco mais escura da roupa do Gogeta também tem esse filtro, mas só que não dá nem pra perceber tanto assim. Acho que no vídeo não dá nem pra perceber tanto assim. Eu acho que só meio que se eu postasse uma foto em alta qualidade pra você perceber. Mas os detalhes eu gosto de fazer, mesmo que na maioria das vezes não dá pra perceber. Nessa parte aí do cabelo dele eu passei um tom base em toda a parte, que é o vermelho. Depois mudei o tom e sobrepor a parte da cauda dele e o músculo de vermelho, e o cabelo dele eu utilizei o mesmo tom. Logicamente eu fiz em camadas separadas, tanto a parte da tom base eu fiz na mesma camada, mas na hora de pintar as outras partes, o cabelo e a parte de baixo eu fiz em camadas diferentes, em sobreposição, para sobrepor na parte de baixo, já que é o clássico. Fiz ali a pintura clássica, seguindo mais ou menos a ordem que estava na imagem de referência, que eu já mostrei aqui várias vezes aqui para não repetir de novo. E eu utilizei a mesma técnica que eu utilizei para poder fazer o sobrepondo, criando outra camada, duplicando a camada e utilizando, duplicando a camada e sobrepondo para poder ficar bem mais bonito. Eu acho que esse detalhe de filtro de rachura, acho que é o nome que deve ter, filtro de rachura, fica bem legal, apesar de não ser rachura, já que rachura é meio que umas linhas paralelas e não um pontilhado assim.
Eu dupliquei a camada, como eu já falei, isso, e eu tirei na opção cortar. E baixei a opacidade para não ficar tão forte assim, não ficar tão escuro, a um ponto de parecer um preto, já que é mais referência, tá bem legal. Eu tentei duplicar a lineart e fazer esse efeito que tinha no fundo, vai dar aparecendo de novo a imagem de referência aí, que tava vermelho e azul, mas só que não ficou tão legal, eu achei que tinha ficado muito zoado. Então eu fiz um filtro bem simples, um fundo bem simplesinho para finalizar o desenho, já que chama 10 horas. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!